Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um episódio do BleaCast, que é o seu podcast semanal. Aqui você tem conteúdos de espiritualidade cristã de forma criativa e inspiradora que vem para transformar você e sua família. Hoje o convidado, toda vez eu falo isso, mas hoje é uma questão de utilidade pública. Você que está ouvindo esse podcast, compartilhe quando você vê esse convidado. Porque você vai aprender hoje, você vai aprender sobre pregação, você vai aprender sobre experiência com Deus, vida de oração. Você que é pregador, com certeza você vai aprender muito sobre como ministrar. Tem desejo de ministrar. Então, eu convido você e toda a sua família para acompanhar esse nosso podcast. Eu estou aqui com o meu mano, meu camarada, que legal que você aceitou o convite para estar Obrigado. aqui. Otávio, Eu que me sinto honrado pelo convite, muito obrigado, né? E hoje com convidados especiais, fico top ou mais não? feliz ainda. Top demais, gente. Vai ser especial, viu? Vocês não Você vão... vai ver que ele vai falar uns estes, assim, Isso. né? Mas Eu- não é de carioca igual o convidado, né? Os S parecem de carioca, não. Os S's é daqui e de lá. Você vai ver que É os uma, dois é aqui uma falam os S's de cuiabano para carioca. de cuiabano para carioca. Daqui a pouco eu vou tirar essa dúvida se ele nasceu lá mesmo, né? Isso. Eu sei que ele mora lá, é uma dica, já estou passando para você aqui, que ele mora lá, mas a gente vai aprender com ele aí sobre a história dele, se ele nasceu lá. Também está aqui do nosso lado. Pastor, muito obrigado de verdade do senhor vir aqui, tá bom? Pastor Leandro Ferreira. Obrigado pelo carinho. Estou aqui sempre para ajudar. Muito bom. Para mim é uma honra ter o senhor aqui. E vocês já viram o convidado lá, Pastor Júnior Trovão. Pastor Júnior Trovão. Mas, meu pastor, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui no BreaCast e espero poder colaborar e somar de alguma forma. Já está colaborando muito. Eu quero perguntar ao senhor. O senhor nasceu na igreja, converteu com quantos anos? Quem foi a pessoa que foi lá, e colocou as primeiras sementes no coração? É, na verdade, eu nasci no lar evangélico, né? Certo? Inclusive, meus pais, da igreja que eu faço parte, meus pais no campo têm 62 anos no campo. E na sede da qual eu faço parte, meus pais congregam há 53 anos. Tive, acho que talvez a alegria e a tristeza ao mesmo tempo. A alegria por saber para onde ela foi, que é a mulher que eu mais amava nesse mundo, minha mãe. Jesus levou ela tem uns 10 dias e ela foi meu exemplo de tudo, de fé, de oração, de serva, de mãe, de tudo que eu possa ter de melhor, eu extraí dela. Eu lembrei-me quando Paulo disse para Timóteo que há em ti o mesmo sentimento da tua mãe Lóide, da tua avó Eunice. Então, quando Timóteo queria um exemplo, ele tinha em casa. Então, eu não precisei nem buscar na igreja. Meus maiores exemplos de fé estão dentro da minha casa. Pelo menos um Jesus levou e meu pai completou ontem 101 anos de vida. Então eu vou falar duas coisas aqui preciosas nisso aí. Primeiro, a idade do seu pai, eu tô abismado. Não, por quê? Porque ontem também fez aniversário o Dr. Milton, é da Adventista Sétimo Dia, mas Dr. Milton que começou, vamos dizer, hoje nós falamos a palavra marketing, né? Uhum. O marketing, a gente utiliza aqui, tem vários que me ajudam muito na igreja com isso. Mas o Milton começou lá do Nascedouro, lá, editora, e ele completou 100 anos. Sim. Quem não conhece, dá uma olhada em quem é ele. 100 anos, em pé, lúcido, falando bem, espigadinho, né? É a mesma coisa é o meu pai. Meu pai, ele dirige, ele tem um carro dele, ele dirige, ele anda de bicicleta. E ele agora, infelizmente, né, tá
vivendo um momento de luto como ele e toda a família. Mas graças a Deus que minhas irmãs estão dando todo o suporte a ele Bom também. demais. Então, assim, mas meu pai, graças a Deus, muito lúcido, dá glória a Deus na igreja, pula, se alegra. De fato, são meus exemplos. Jorge Sobrinho, pastor Júnior Trovão. Jorge Sobrinho era escritor da Folha de São Paulo por muitos anos. Hoje não é mais, mas eu era assinante da Folha de São Paulo. A primeira capa, há uns 2 anos atrás, era assim: demissão de Jorge Sobrinho. Fiquei triste porque gostava de ler ele. Mas uma das frases dele é assim: não estou me aposentando. Eu estou dando pausa para trocar para frente novos projetos. 100 anos de idade. Eu estou falando de alguém com 100 anos de idade dizendo que tinha novos projetos. Joel disse que os velhos, os idosos, sonharia. E não é de sonhar na rede. Não é de sonhar na rede ali. Dormindo. É de sonhar com novos projetos. Isso mesmo. E eu vejo dentro da igreja isso. Os idosos, quero aqui deixar para minha igreja, lá o pastor Jesus, tantos pastores e projetos, trabalhando bem. São homens que estão ativos, né? Meu pai sempre conversa conosco, que a mente deles está nova, a mente deles está renovada. Então, eu acho que o que determina o que o corpo vai fazer Qual o nome dele, pastor? chama-se Albertino. Albertino. Ele é paraibano, nasceu na cidade de Boqueirão, minha mãe é alagoana e eu nasci no Rio. Aí, ó, Aí, respondeu. Ó. Olha o S da onde vem, né? Você nasceu no Rio, o senhor falou de uma igreja que o senhor congrega, a sua mãe e seu pai congregam há bastante tempo. Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Isaías Lemos Coimbra. Nosso pastor veio já de uma dinastia, né, do seu pai, o pastor Teotônio, passou para ele. Então, a gente já está lá há muito tempo, muitos anos. Eu, na verdade, eu era da época que os bancos de madeira, aquele bem durão mesmo, dos hinos bem tradicionais lá de trás. Eu era daquela época ali, acompanhei muitas coisas que eu acho muito interessante que a gente até fala que são mensagens linear, né? Aquela que sai do seu, ela passa pelo seu consciente e fica gravada no seu subconsciente. Então, às vezes dá um estalo na mente. Eu lembro hinos lá de quando eu sentava naquele banco lá, criança, eu lembro. Como quando eu atravessar o mar da Galileia. Sim, cara, que top. Eu vi os coral cantar, a juventude cantar. Então, e de repente me dá um estalo assim, eu lembro. Eu acho, isso é bom que ficou, tá tudo gravado dentro de mim, né? Então, me deu estabilidade para eu ser quem eu sou hoje, me manter. Eu acho que tem muita coisa que foi colocada em mim por pessoas boas. Então, dentre elas está os meus pais. E eu vou falar sobre a sua mãe, que eu comentei sobre seu pai, com 100 e poucos anos, mas eu sei que a figura da sua mãe é uma figura muito forte. Você acabou de perder ela. Quero agradecer por você estar aqui. Mostra que você é uma pessoa que muita estabilidade emocional e muito forte também para encarar os compromissos, os desafios que você se prontificou para fazer. E eu sei que sua mãe preparou isso você. A gente, quando lê biografias, pastor Júnior Trovão, a gente vê uma mãe, sempre vai ver uma mãe de oração e uma mãe forte que prepara. Sim. Isso. Lá nas primeiras páginas, lá quando você era bem novinho, porque é o processo, né? Não é, a coisa não vem assim no abracadabra, né? No Shazam. Aqui tá o pregador, leu 4 livros ali, né? Ficou, não é da base forte que vem e chega até hoje. Ninguém pode chegar sem uma estrutura, né? Existem pessoas que, eu sempre digo, né, eu acho que o momento mais perigoso para uma pessoa é o sucesso, se ela não tiver estrutura. Então, quando você tem estrutura, independente do que aconteça, você está pronto para passar por aquilo. Ontem eu estava pregando na igreja dele e eu disse que
se momentos que nós estamos passando hoje, se Deus fizesse com que nós passássemos antes, talvez não teríamos estrutura para passar. Então, Deus preparou o momento, o local, para que a gente pudesse suportar tudo que estamos passando hoje. Então, acho que eu sei que eu estou preparado para muitas coisas e eu tive esse preparamento da parte de Deus e da parte daqueles que servem a Ele, que são meus pais, amigos, que me ajudaram muito, e também minha parte também, de fazer minha parte diante de Deus. Então, eu acho que se a gente tiver uma boa estrutura, não só espiritual, mas emocional. Eu sempre digo, eu uso um texto dizendo o seguinte: Elias era um homem, uma bomba na mão de Deus. Mas você vê que ele, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, tinha uma parte dele que não estava pronta, a emocional. Quando ele ouviu Jezabel dizer que ia arrancar a cabeça dele, como ele arrancou dos profetas, ele praticamente entrou numa semidepressão. Então, tem gente que está preparadíssima espiritualmente, mas emocionalmente não está. Ele pediu uma morte tão da boca para fora, né? Que ele falou que queria morrer, mas foi se esconder da morte. Na verdade, eu queria que Deus levasse ele, né? Eu não quero que Jezabel me mate, mas que tu me leve. Então, Quantos anos o senhor começou a pregar? olha, é muito interessante. Como eu saí como depois deve chegar nessa parte minha, né? Eu fui nascido e criado no Evangelho. Então, teve um Sim. período meu que com 13 anos, eu dei Certo. querer conhecer o mundo. Sim. Então, mas assim, uma vez que o Evangelho está em você, não sai. Não sai. Você não consegue tirar de dentro de você a semente do Evangelho. Então, eu vivi numa vida tórpia, e aqui, de repente, eu vou até antecipar um pouquinho. Eu me lembro que eu estava usando droga, cheirando, e eu cantava hino. Então, estava dentro de mim. Então, quando eu aceitei Jesus, Rio de Janeiro quase não tem droga, né? eu aceitei Jesus, então, assim, eu não sei quantas pessoas experimentam o primeiro amor, mas eu experimentei. Então, aquilo foi extraordinário. Eu só queria saber de Deus, 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 Deus. Tanto que com um ano de crente, no segundo ano de crente, eu já estava dentro do seminário. Ó. E minha paixão era a Bíblia. Sempre foi, eu falo, as pessoas não acreditam. Eu li a Bíblia durante 4 anos sem parar. Todos os dias eu li a Bíblia 4 a 6 horas por dia. Eu lia direto para o trabalho, lia a Bíblia. Uma hora de almoço eu tinha a Bíblia, eu lendo a Bíblia, voltando do trabalho eu lia a Bíblia. E eu me lembro que eu, com 3 anos de crente, eu já pregava no congresso. Olha aí. Quantos anos isso aí? Eu tenho 25 anos de crente. Tem 22 anos atrás. Sim. Eu já pregava no congresso. Me lembro que o presbítero que me ajudou, e hoje eu tenho uma amizade com ele ainda, a gente se vê, se fala, e ele fica feliz, né? E ele falou assim: olha, eu vou te mandar uma carta, você vai pregar no meu lugar. E foi muito interessante aquela experiência, porque hoje tem muitos lugares que não se pede mais credencial. Mas verdade. antigamente, na Assembleia de Deus, para você subir né? no Tinha um púlpito, crivo, né? Tinha um crivo, né? você tinha que ter a sua credencial de obreiro, de membro. E como era muito. Naquele dia eu não levei a credencial de membro. Aí, eu me lembro até hoje, mas eu estava com a carta. E era um congresso, eu fui pregar no lugar dele. E ele falou, o dirigente começou a anunciar os pastores que estavam no púlpito, aí anunciou pastor A, pastor B, anunciou evangelista, presbítero, pregador da noite, o irmão Júnior. E sempre acontece isso. Eu percebi que um irmão olhou e falou: esse jovem que vai segurar o congresso? Então, uma experiência assim, muito forte. E aquele dia, Papai do Céu me deu graça. Mesmo eu sendo um novo convertido, e eu sempre procurei ter uma estrutura emocional, porque quando você é novo, você tem que provar mais ainda, né? Então, Deus foi comigo naquele dia, mas com 3 anos de crente eu já comecei a pregar. E eu já pregava em congresso já. Então, E quem eram as suas referências na época lá? no contexto da pregação, Sim, pregação ou pastor que sempre te ajudava, você... não, os anônimos, né, são o que eu disse, né, o pastor Jonas Paraquiso,
que é um presbítero amigo meu, e até hoje nós falamos, a gente está sempre em contato. E os amigos, né? De oração, de monte, de busca, de lermos Bíblia juntos, esses são os anônimos. Agora, referência como pregador, aí tem o pastor Gilmar Santos, né? Que, poxa, eu alugava a fita cassete, né? Pastor Júnior, vou fazer uma perguntinha aqui. No começo, lá no início, dava vontade de dar uma imitada assim? Ah, não todo pregador imita. Isso é de praxe. Todo pregador, se falar que não imita, é mentira, né? Eu Todo pregador sei. imita. Vê a referência e não, Até você achar o seu, criar uma identidade. a sua própria identidade, demora. Mas eu me lembro, é muito interessante isso aqui, que eu pregava, né? Eu falava assim, puxa, depois que eu começar a entender que o nome também ajudava bastante, porque eu olhava, ó, vai pregar no congresso o pastor Gilmar Santos, vai pregar no congresso o pastor Napoleão Falcão, sempre tinha um sobrenome. Isso. Sim. Vai pregar no congresso Idecaso Takayama, É. Gilvan Rodrigues. Eu falei, meu Deus, o que vão me chamar? Aí, vai pregar no congresso Júnior. Júnior. Qual o sobrenome? Aí eu falei, eu vou botar o quê? Aí fui pregar numa igreja. Aí eu tô pregando, rapaz, pregando. Daqui a pouco Deus deu uma graça. Quando aquele auge da pregação, as duas casas, os dois retornos Ó, estourou. Voz para estourar não tinha. Aí né? o menino, Faltava. aí o rapaz no final falou, cara, tu parece um trovão, cara, tu estourou as duas calças. Aí ficou, pô, aquilo ali é o voz de trovão. Aí de voz de trovão passou para Júnior Trovão. Olha aí. Aí ficou. a partir daquele dia lá. 17 anos que eu tenho esse codinome. Mas hoje, se você colocar no Instagram assim, Trovão, vai ter muita gente com não sei o que Trovão, né? Ah, tem. Não tem? Hoje assim, eu fico feliz, né? Pô, ontem eu pregando na igreja do pastor Leandro, eu disse sobre isso. Você tem que, Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou enviar um outro. Ou seja, ele saiu, mas tinha um outro para vir, um consolador para vir, um substituto. Moisés deixou um substituto, Elias um substituto. Então, a hora que Deus quiser sair, tirar você do cenário, você tem que deixar um legado. Então, é o que eu penso, deixar um bom legado para que aqueles que vêm de forma posterior, assim como outros que já tiveram, e hoje chegou a minha vez, mas antes de mim chegaram outros, estiveram outros. Então, essa geração que está saindo é uma geração que preparou a que está chegando. Você pode dizer assim, ó, pastor, esse congresso aqui também, ou naquela igreja, eu senti que meu ministério, a partir daquele dia, ou não foi assim, não. Eu comecei a pregar, igual você falou, já comecei a pregar em congresso. É muito difícil, né? Porque você começa a iniciar com desafios grandes, meu Deus, gera um medo. Ou teve algum congresso assim, esse congresso merece destaque no meu ministério? É um marco. Eu sempre priorizo, eu sempre lembro do início, né? Eu acho que a partir do momento que Deus me projetou, Sim. né? Da projeção, existe um momento da preparação e um momento da projeção. Da projeção foi em 2014, quando eu preguei lá em Sinop. Eu me lembro que aquele dia o voo cancelou Sim. e eu era para estar chegando numa cidade e ele me pegou em... Eu falei, ó, só tem um jeito de eu chegar aí. Em vez de ir para Sinop, eu vou para Campo Grande, você me pega lá. Eu vou chegar 5 horas. O Trovão, mas de Campo Grande para Sinop vai dar pelo menos umas 5 horas de carro. Falei, mas vamos assim mesmo. Fui para lá, era 180, 190, 180, 190. Cheguei, coloquei o terno todo amarrotado. E, inclusive, eu estive nesse congresso, Você estava? em Sinop. Eu estava com o Mesmo? terno todo amarrotado. Quando ele pregou nesse congresso lá, eu estava nesse congresso um dia antes e segurei para ouvi-lo um dia depois. Legal. Eu preguei no primeiro dia com o terno todo amarrotado. Me lembro que eu preguei sobre a mensagem de Atos 2. Aí no outro dia à tarde fomos lá, e o ambiente era muito grande, a gente regulou o som junto com o sonoplasta. Aí foi nesse dia que eu preguei sobre a mensagem
pode dar glória a Deus, xingar em casa? Pode. Pode Ah, tomar cerveja, tomar Santa Ceia? Pode. que Pode. virou um Só não meme. pode Então, foi aí, como que foi, aconteceu essa situação? O pastor Isaac Dionísio me ligou, que era o que tinha me convidado para pregar. Ele foi e falou, Trovão, eu posso colocar 2 minutos da tua mensagem no YouTube, no meu canal? Falei, ô rapaz, eu vou pregar essa mensagem nos Gideões. Se você colocar, vai me complicar. Ele falou, não, mas coloca só 2 minutinhos, vai ser bom. Aí eu falei, era Tá Deus. bom, era Deus. Eu deixei, aí esse Claro. vídeo viralizou, foi quando até a própria Elaine Martins, do Rio de Janeiro, a cantora, Sei. ela compartilhou também aí. Ah, maravilhoso. Aí dali, eu acho que aquele Sim. congresso ali foi especial na minha vida, porque Um o marco. Os Gideões consolidou. Mas ali foi onde Deus me projetou, porque quando eu cheguei no Gideões, o vídeo já estava rodando para tudo quanto é lugar. A mensagem chegou na frente, né? Foi. E o legal para o pregador, para o cantor, é isso. É quando a música chega na frente ou a mensagem chega na frente. A recepção é outra. E eu acredito que os Gideões para ele foi. Porque eu lembro o resultado dessa mensagem em Sinop. Para o Mato Grosso em si, foi um impacto grande demais. Estava lá do Mato Grosso. Foi uma mensagem do céu mesmo. Do céu. É porque, na verdade, não que eu quis, não foi algo assim que meu estilo de mensagem, falei, ó, vou pregar isso aqui. Não. Na verdade, eu senti da parte de Deus, Deus me levando para pregar sobre o que ninguém jamais pregava, porque parecia que tinha uma moda no Evangelho. Você pode observar que era um período de pregar só sobre sonhos, Sim. depois Padronizado, né? Era tudo Padronizadinho. aquela mensagem, era sonhos, então tinha um padrão. Então eu falei, Deus me levou a pregar justamente aquilo que não se pregava mais. Eu achei até legal ele entrar nesse assunto, porque eu vinha pensando sobre isso. Porque hoje a gente está entrando vou falar uma vibe, né? Uma vibe de mensagens que a gente, na verdade, entrou. Que hoje pregadores como o pastor Júnior, Trovão, dentre outros, citar aqui nomes que pregam assim, hoje já são bem poucos. Sim. Mensagens que confrontam. Essas mensagens elas estão ficando escassas nos púlpitos e principalmente em grandes eventos, né? Há quem diga que são as mensagens que não geram. E no caso, o pastor Júnior Trovão foi a mensagem que gerou. Gerou. Isso, para a gente dar uma concluída no assunto, eu nunca tive vontade, isso aí eu falo de peito aberto, nunca tive vontade de ser famoso. Nunca pedi a Deus para que me colocasse entre as pessoas conhecidas, me tornasse conhecido. Só pedi a Deus para que me tornasse um ganhador de almas. Eu acho que isso aí atrapalha muita gente. Porque o meu objetivo sempre foi pregar o reino. Então, Mas quando você vai lá e prega assim, vamos dizer, pastor, pode beber? Você fala lá, não, poder pode, né? tudo é lícito, né? É isso. Aí depois você fala lá que só não pode. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta. É isso. Eu arrumei muitos Eu problemas. tô por causa rindo disso. porque a Cíntia veio no carro. Eu tô falando rindo aqui, que a Cíntia veio no carro. E ela lembrou disso, né? Ela lembrou disso. É uma coisa. Eu pergunto pra você, isso não gera assim. Não tem uma turminha aqui no Brasil que cria uma polêmicazinha e começa a criar uma polêmica porque você falou alguma coisa, foi franco. Tem. É igual você falou, padronizou demais e acaba. Eu estou tentando trazer a palavra certa, que é adequada, que é assim: o cara quer ser muito polido, Sim. entende? E aí acaba que você não fala assim a mensagem direta e clara, que a mensagem tem que ter direta e clara. E aí você se propôs mesmo assim, olha, esse assunto eu vou tratar ele de forma direta e clara. Claro que vai. É o risco de gerar uma polêmica mesmo. Sim, uma coisa assim, uma coisa que nunca me faltou no Evangelho foi coragem. Porque
Eu já levei uma vida em que a vida que eu levava exigia coragem também. Então, eu falei, poxa, eu não posso ser aquele homem lá que eu fui e no evangelho eu ter medo. E só que quando você fala a verdade, as pessoas dizem até bater. Eu sempre digo, Deus, pregador não tem autonomia para bater em igreja. Só tem um que tem autonomia para bater em igreja, que é Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaie quando por mim for repreendido, porque eu corrijo os que amo e açoito. A expressão ali, açoitar, é bater. Açoito todos aqueles que são meus filhos. Pregador, a única coisa que ele tem é o poder de exortar. Exortar é despertar, é abrir os olhos. Então, eu vim nessa linha de exortar a igreja. Foi um dom que Deus me deu. Tanto que você vai ver, nesses anos que eu estou pregando, que Deus me projetou, pelo menos eu nunca ouvi alguém dizer, o trovão pregou e eu saí de machucado, ele me machucou, a mensagem me machucou. Não, simplesmente os testemunhos que eu ouço é que eu estava levando uma vida e Deus me tirou dessa vida, eu queria desviar e quando eu vi a mensagem do trono branco, eu permaneci firme, eu voltei para o evangelho por causa daquela mensagem do céu e do inferno. Então, são esses testemunhos que eu ouço. Mas o que eu vejo hoje é que aquilo que Jesus sofria, eu sofro. Em que sentido? Porque, por mais que Jesus fizesse o bem, tinha uma classe que não gostava dele. Eram os fariseus. Aí, se você observar bem, eles não gostavam de Jesus por causa de quê? Por causa da pessoa ou por aquilo que Jesus falava? Tem gente que não gosta de você, não é por quem você é, mas é por aquilo que você se propôs a falar. Então, eu arrumei muitas inimizades assim por causa E disso. se na Bíblia tem a palavra inimigo, é porque você deve ter também. Uhum. A Bíblia manda a gente, inclusive, orar pelo nosso inimigo, amar e orar pelo nosso inimigo. E eu vejo que, assim, veja se eu estou certo. Aqui no Brasil parece que criou assim. Hoje nós temos sites de fofoca cristã. Sim, Quando você vai ver, é o irmão da igreja com o site de fofoca cristã. sim. Abriu um Instagram que ele fica vasculhando a sua vida, o que você Isso fala. aí. E pega, vamos dizer, uma coisa. Frases isoladas, Não, não é só frase, sem não. O contextos. cara vive isso. O dia todo ele tá procurando essas coisas para ele postar, que é a polêmica. Aí é aquilo que eu sempre digo. Jesus disse assim: é impossível não trazer o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, a grande pergunta que fica: quem é que cometeu o pecado? A pessoa que, logicamente, quem pecou, mas quem é que está produzindo o escândalo? É quem está postando? Então, as pessoas. O pastor Marcos Sérgio, eu saí de uma vida, que traficantes da mesma facção não falavam mal do outro. Da mesma facção, não. Você pode ir pro YouTube, você não vai ver um macumbeiro falar de outro macumbeiro. Verdade, hein? Você não vai ver um muçulmano falando de outro muçulmano, nem um testemunho de Jeová falando de outro testemunho de Jeová, mas você vai ver um crente falando de outro crente. Então, nós somos um exército que tem prazer de matar a nós mesmos. E as pessoas fazem, igual o senhor falou, fazem sites justamente para denigrir, não é para denunciar, porque se eu quiser denunciar, eu vou no cara a cara. Porque as pessoas. Confrontamento. E quando Jesus disse, se tu vê teu irmão pecar, vá até ele e repreende, a expressão repreender ali no original é você usar o cajado, não é a vara. Não é bater na questão de chotar ele, mandar ele embora. É a expressão de usar o cajado, é tentar ganhar ele para trazer ele novamente. Agora, se ele não quiser, aí Jesus Sim. disse, leva contigo 2 testemunhas, tal. E, pela palavra das 2 testemunhas confirmando, então, você exclui ele. Mas o intuito, se você vê alguém pecar, não é espalhar. É você ir até ele, tentar ganhar ele. As pessoas hoje, elas perderam o senso. Tipo, eu prego combatendo o pecado, mas o senhor pode pesquisar todas as minhas pregações. O senhor nunca viu citar nome de ninguém. Sim. E olha que, quando eu prego por muitos lugares por aí, os pastores falam. Ó, fulano de tal teve aqui e deixou uma conta aqui no hotel que tinha bebida. Sim. Aí
Porque eu posso falar que o pastor bebe, mas o senhor nunca viu citar nome. Por que eu não vou citar nome? Até porque a gente conhece um pouquinho da lei, você não vai tomar um processo de bobeira. E eu sempre digo o seguinte: o que eu vejo, eu provo. O que eu ouço, não. Isso. E tem muita repercussão de ouvir falar. Sim. Eu sempre digo que tem 3 demônios na igreja. Quais? Me contaram, me disseram e estou sabendo. Pô, essa é fato. Me contaram. Me disseram e estou sabendo. Eu tô sabendo. Aí você pergunta para essa pessoa: o que você está me contando? Você viu? Se ela falar que não, ela pode estar correndo o risco de estar simplesmente proliferando uma calúnia. E hoje, juridicamente, ela pode tomar um processo e perder um bom dinheiro. Eu acho que tem muita gente na internet, quando começar a tomar os primeiros processos, eles vão parar. É verdade. Que a hora que doer no bolso, você vai parar. Então, eu acho que é isso. As pessoas não pensam na família, não pensam no filho, e tem muitos casos desses que não são verídicos. Sim. Eles têm a coragem de falar, mas não têm a hombridade de pedir perdão. Depois que expôs. Aí tá seu filho, tá as pessoas vendo. Então, infelizmente é a única maneira que eles têm de ganhar dinheiro, né? É falando mal da vida dos outros. Não, igual aqui, ó. Você está produzindo Conteúdo um que conteúdo chega, né? extraordinário. Não precisa falar mal de ninguém. É verdade. Tem tanta coisa boa para se fazer, mas as pessoas hoje são crentes que estão com perfil falso, página falsa. Então, tudo se faz pela curtida e pelo comentário. Então, mas daqui a pouco chega o período do acerto de contas, né? Tá perto. Não tem para onde fugir. Desse jeito. E vamos falar um pouquinho, né, da itinerância. Agora eu recebi aqui uma pergunta, achei até legal, né, a respeito da itinerância. Porque hoje alguns confundem isso. E eu queria que o pastor Júnior falasse um pouquinho a respeito da pregação. Profissão ou chamado? Ao longo de ouvi-lo, né, contando a história, a gente observa que ele foi ingressado sem perceber. É um amigo dele, né? Foi uma Indicou ele, indicação e tomou gosto. tomou gosto e Deus, né, levou ele em frente, né, nesse caminho que é o caminho da pregação do evangelho. E eu queria que o pastor desse aí um conselho, né, para aqueles que estão começando, porque hoje já existe curso de oratória, curso para pregar. Esses dias eu recebi, a gente até trocando mensagem, curso até para revelar. Meu Deus do céu. Né? Aqui em Goiânia tem isso. CPF, RG. Para entrar numa É nova duro, mas dimensão. é duro, mas é a realidade. Mas é uma realidade. Então, tem pessoas que às vezes, olha, o pastor Júnior Trovão está lá naquele avião, eu quero estar lá também. Vou fazer os cursos. Vou começar a fazer curso de oratória, vou fazer. Porque às vezes eles veem esses momentos, né? Que é os momentos. Ah, estou voando, estou num hotel, estou assim. Ele fala, está ganhando dinheiro. Na verdade, assim, eu acho que isso tem impedido com que Deus levante muitos outros pregadores. Por qual sentido? A prioridade. As pessoas elas querem estar no avião para quê? Elas querem estar no outdoor para quê? Elas vão ser a isca de Deus ou elas querem ser o holofote? Elas querem que o holofote esteja sobre elas. Então, eu acho que as pessoas hoje, eu sempre digo, e às vezes eu chamo a atenção de um monte de pregadores, falo assim, ó, é muito ruim estar no anonimato. Eu digo, nobre, ruim é você ter o seu nome fora do livro da vida. Isso é ruim. Uma outra coisa que a maioria faz, eu já dei muito conselho. Ah, vou largar meu trabalho e vou me dedicar só à obra. Falei, Deus te chamou? Deus Importante mandou isso aí, você ó. fazer isso? Como pastor de igreja, eu posso dizer, pastor Júnior, eu estou dizendo que Deus está te usando agora. Porque tem muita gente, olha só. Muita gente que chega, tem o seu trabalho, tem sua família. Sim. Não, pastor, estou sentindo que eu vou começar a dedicar só à obra. E não é assim, vai colocar a família em dificuldade. Sim. Ó,
Antes de me lançar na obra, antes de eu entrar para a obra de Deus em definitivo, eu tinha uma empresa de construção civil, eu pintava, e até hoje, se deixar, eu pinto. Isso era uma profissão que eu tinha paixão por isso. Então, Sim. fazia com maior excelência. Eu era aquele cara da excelência. Sempre gostei de fazer as coisas com excelência. Eu já tinha um grupo com nove pessoas trabalhando para mim. E a gente Legal. executava um trabalho de muito bom. Imagina, há 17 anos atrás, mais ou menos, você está chegando em casa, há 17 anos, você está chegando em casa com 2.000, 1.500, 1.800 reais por semana livre. Muito bom. Era dinheiro muito bom Muito há bom. Excelente. 17 anos atrás. Então, aí você está pregando, daqui a pouco vem alguém e fala, Deus vai te colocar na obra. E eu falava, não, eu não queria, Deus vai te colocar na obra, Deus vai te lançar na obra. Aí eu fiz uma prova com Deus. Eu disse, se realmente tu quer me lançar na obra, aí eu fui fazendo um teste com Deus. Eu gravei um CD de pregação, botei um telefone lá que, inclusive, na época era da minha mãe, aqueles telefones fixos das antigas. Eu esqueci o nome da linha de telefone que tinha, que telefone fixo era muito caro. E a minha mãe tinha uma voz grossa também. Quando as pessoas ligavam para ela, ela falava, alô. Aí o pessoal falava, ô, varão. Então veio da mãe a O voz. Trovão tá aí? Ela não é o varão, não, é a mãe dele. Então, eu fiz um teste e falei, se for da tua parte, então o Senhor vai fazer com que as pessoas me liguem para pregar. Vai ter que me dar um sinal, se é da tua parte. E quando eu fiz esse teste com Deus, estava na oração, daqui a pouco assim começou. Eu vou agendar o senhor aqui no congresso, vem pregar aqui, no outro. Aí começou. Eu comecei a deslanchar pregando, assim, lógico, primeiro na cidade, no estado. Aí eu fui dispensando os trabalhos, executando o que tinha que executar, dispensando os trabalhos, aí foi. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Passei umas lutas abençoadas, mas uma esposa que compreendeu também o chamado e ela foi essencial para que eu chegasse até aqui. Pastor, já pensou em desistir? Pensei, com 6 anos de ministério, com 6 anos de crente, eu pensei. Pensei. Eu passei uma fase muito difícil na época, e aquele processo que você está sendo muito humilhado, e aquele processo que o diabo vem no seu ouvido e fala: quando você estava na minha mão, você não passava nada disso. Volta porque eu tenho muito dinheiro para te dar. E eu me lembro que eu ouvi a voz do diabo dizendo que ia me tornar um homem muito famoso no Rio. E eu chamei meu irmão assim, meu irmão que ele é mais velho do que eu, pouca coisa, chamei ele, eu falei, vamos lá na praça. Ele falou, mas vai fazer o quê? Eu falei, vamos lá na praça. Eu estava voltando na praça da cidade onde eu morava. Quando eu cheguei na praça, que eu vi o batuque, todo mundo tocando pagode, que eu já fui pagodeiro também, tocando pagode, aí o Espírito Santo falou para mim, volta. Esse lugar não é mais para você. Você está aqui, mas não é mais daqui. Então, aí eu voltei. Voltei, pedi perdão a Deus e disse que nunca mais faria aquilo. Graças a Deus. Como até hoje. E Só uma vez só que aconteceu isso. interessante ver o que é chamada. Chamada é isso aí, ele fala e sente. Isso é chamada. E para os itinerantes, né, que vão nos assistir, não estou atacando ninguém, gente. Até porque sou, né? A gente já tem uma dupla há alguns anos, mas é isso aí. Na minha visão, isso é chamada de Deus, não profissão. Não pode ser assim, né? Tomar uma decisão por si próprio. Eu vou me lançar na obra. Eu já vi gente que deixou a família passar necessidade. E depois culpar a Deus. Deus não é o culpado. Deus não me sustentou. Não, não é assim. Já vi gente querendo vender o que tinha, vender a empresa para se lançar na obra e depois se frustrou. Então, acho que é um perigo. Tem que ter muito cuidado para não colocar seu maior patrimônio em risco, que é a sua família. E um detalhe que eu queria aproveitar o ensejo aqui Sim. e falar para as pessoas que são itinerantes.
Eu acho que um outro detalhe também, que as pessoas se vislumbram muito quando você está no auge, e eu já vi outros pregadores sucumbirem por causa disso. É colocar o seu ministério acima da sua família. Isso, Você tem uma esposa e 2 filhos, eu olhei lá. sim, Uma menina e um rapaz. você não pode. O meu maior ministério é minha família. Um dia minha esposa falou para mim, poxa, estou sentindo sua falta. Eu falei, primeiro, quem faz a minha agenda é você. Então, se você quiser diminuir, você pode diminuir, porque eu prego 5 dias e descanso 2. Eu falei, e tanto que ano que vem agora, eu só prego 4 dias. Diminuir um pouco. Diminuir. Eu vou pregar 4 dias e ficar 3 descansando com eles. Sim. Eu falei, se você quiser diminuir, você pode diminuir mais ainda. Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque meu ministério não é maior do que vocês. Eu acho que muitas pessoas têm cometido esses erros. Eu vejo pastores, também até falando um pouco dos pastores em si, né? Da obra de Deus. Eu acho que as pessoas, muitos filhos ficam revoltados com pastores por causa disso. Verdade. Eles colocam a obra lá em cima e esquecem da família. Pastor Isso. Marcos Sérgio. Marcos Sérgio. Eu, dentro de casa, não sou o trovão. Trovão sou na rua e no púlpito. Dentro de casa, eu sou o Júnior, pai dos meus filhos e o esposo da minha esposa. Legal. Eu acho que Davi, eu sempre digo isso, Davi perdeu a sua família porque queria ser dentro de casa o rei que ele era na rua. Dentro da rua, em casa, os filhos querem os pais. Dentro de casa eu brinco de cobra cega, tampo o olho, bato o pé na cama, fico com o dedão inchado. E a minha filha de 6 anos, ela fala, meu pai brinca comigo. Então, quando tiver uma referência de brincadeira, meu pai também brinca. Meu filho, sabe? Abraço eles, digo que eu amo. Não é só presente. Deus me deu a condição de dar presente para os meus filhos. Mas a minha presença, eu faço eles entenderem que a minha presença é muito melhor do que um presente. E eles entendem isso. E eles gostam muito disso. É legal, gostei disso aí, ó. Isso aí é muito a psicologia reversa, né? Porque se a gente observar, muitos filhos de pastores, hoje, igual Cria conheço uma muitos, aversão. eles ficam inimigos da profissão do pai. É, claro. E aí, quando cresce, não quer saber daquilo. Você sabe qual é o segredo? O segredo não é ensinar seus filhos a irem para a igreja. O segredo é ensinar eles a amarem a Deus. Porque se eles amarem a Deus, eles amarão a casa. Se eles amam o pai, eles amam a casa do pai. Top, muito bom. Bom demais. É isso aí serve muito, porque tem muito filho de pastor mesmo. Eu sou pastor, tenho 2 filhos. O Estevão tem 3 anos e a Marina tem 5 anos. E a gente, assim, meus filhos, os irmãos da igreja sabem aqui a liberdade que meus filhos têm e a alegria que eles têm de irem para a igreja, Glória a Deus. de estar lá. Tão novinho, claro, seus filhos já estão mais crescidinhos, então você já venceu uma etapa já que eu tô passando ainda. Mas fazer com que os filhos de fato tenham deleite. Aquilo, a igreja não é uma obrigação de ir para o culto, né? E eu vejo por causa disso. Por quê? O pai que fica lá o tempo todo focado na igreja, mas não tem um tempo para o cinema para o filho, não tem entretenimento para o filho. O cara é pastor no púlpito e chega em casa, ele Continua assim. continua sendo. Ele tira o terno e a gravata, mas ele continua aquele cara, né? Mas essa maneira leve de tratar os filhos vão vendo. Se me permite, eu vi o Instagram do seu filho quando eu estava vindo aqui. Achei muito bonito ele postar as suas mensagens. Eu achei muito bonito. Eu não ia comentar isso aqui, mas como o assunto entrou aqui, eu achei por quê? Porque ele é um menino novo, que ele poderia estar postando qualquer coisa, mas ele está postando o pai pregando. Qual a idade dele? 12 anos. 12 anos e já tem o orgulho. Isso gera um pregador. Sim. Claro, Isso vai ele vai gerar. criando apetite,
desejando é isso, ele tá contente com aquilo lá, feliz em ver o pai, orgulhoso de ver o pai. Ele manda, toda vez ele manda algumas coisas, louvores para mim, ele manda vídeos assim, de um testemunho, Deus agindo na vida das pessoas, pede para mandar as pregações para ele. Não é legal? E assim, além disso, eu lembro, quando eu chego em casa com eles, estou com eles, né? Eu posso até ler a Bíblia com eles. Eu posso até orar com eles. Isso é diferente. Aí eu já não falo nem muito da questão de um pastor presidente, que um pastor presidente ele precisa, de fato, estar lendo a Bíblia constantemente, inclusive dentro de casa. Porque tem que... no domingo, de repente vai preparar uma mensagem para pregar no domingo, tem uma escola dominical para dar, então eu acho que os pastores de igreja ficam fora do que eu vou falar aqui agora, até porque eles têm que estar ali mesmo com a mensagem sempre pronta para alimentar o rebanho. Mas como eu tenho esse tempo de estar 4 ou 5 dias fora, então eu não fico, se eu chegar em casa agora, eu não fico lendo Bíblia. Ah, cadê meu pai? Está lá dentro do quarto orando. Não, eu tenho um hotel para fazer isso. Eu tenho o quarto de hotel. Pega a pra ler. visão, Eu gente. queria bater palma para você agora. Que legal, que visão. Você ficou 4, 5 dias. Você tem tempo lá no hotel para você ficar lendo, Sim. meditando, lendo um livro, preparando o sermão. Chegou em casa, Sim. Aí é só para eles. Os 3 Aí dias deles. Aí o que eu tenho que tento fazer isso, né? Fazer com que os dias que eu fique fora, aqueles 2 dias, seja melhor do que aqueles que eu fiquei fora. E legal. pastor, eu chego cansado, às vezes eu estou virado porque devido a onde eu estou, então dorme tarde, acorda cedo e se chega em casa já virado sem dormir. E às vezes acontece de eu chegar um pouco tarde devido ao local da onde eu estou me deslocando, é tarde. E às vezes eu chego acabado, dou um beijo neles, abraço eles, tomo um banho rapidinho e falo, agora vamos sair. E minha esposa sabe que eu estou cansado. Ela falou assim, Ramon, vai descansar um pouco. Eu falei, não, vamos sair. Aí vai eu, ela, as crianças, a gente sai, eu levo eles no parque, levo ela para jantar. Então, porque eu sei que só tem aqueles 2 dias, né? Agora que ano que vem vai ser 3, mas só tem aqueles 2 dias. Então eu tenho que aproveitar o lado deles. Pergunta aqui: você tem 2 filhos, um adolescente, outra criança. Uhum. Ideologia de gênero nas escolas. Na escola dos meus filhos não tem. Porque é cristã. Eles estudam na Adventista, né? Sim, Igreja Adventista do Sétimo sim. Dia. É uma escola cristã, muito bom, por sinal. Então, lá não tem. Mas eu vejo que, infelizmente, hoje, as escolas públicas, né, tá dominado pela ideologia de gênero e tem afetado a mente de muitas crianças. E você observa bem, porque o foco é as crianças. Porque é o único ser que ainda consegue fazer com que você gere uma mudança no cérebro dela. Esponja, né? Vai. É um papel em branco. Porque a ciência diz que a mente se forma do 0 aos 12. Então, nesse período, tenta-se trabalhar a mente da criança. Você vê que tem crianças aí que realmente foi só a questão de uma lavagem cerebral mesmo, que fizeram na mente dela e ela mudou toda a concepção. E você hoje foi descoberto não só a questão da ideologia de gênero, que está em todos os lugares hoje, eu até digo para os jovens que vão fazer uma faculdade, hoje eu também faço faculdade de administração online, né? Não tenho tempo para fazer uma presencial, mas Sim. faço. Mas eu digo que os jovens que querem fazer uma faculdade federal, eu acho que até para se fazer uma faculdade, seja ela particular ou federal, eu acho que tem que estar preparado, porque é um campo de batalha. É Daniel na Babilônia. E infelizmente a gente só conheceu o que estava encoberto, que eu particularmente eu não tinha noção do que eu vejo hoje, que já existia isso dentro das faculdades. Eu só tive noção do que acontece nas faculdades a partir de 2018, naquela polarização da campanha política. Foi a única vez na história que se conversou mais política no Brasil do que futebol. Eu Então, acho que a partir desse marco que você está falando aí, as pessoas que antes votavam pelo nome começou a voltar pela pauta. isso. Não é? Porque hoje, peraí,
Não é o nome, não. Não é o partido, não. O que defende? O que você defende? O que ele defende? A partir disso daí, então, funilou. Que o Otávio já quer votar. O que a pessoa... Por quê? Porque antes faziam as coisas muito velada, na noite, Na calada, na né? calada, era na surdina. Hoje assim, não, peraí, a gente quer saber, quer participar também. As tomadas das decisões agora é mais ou menos isso. Então ficou muito aí, essa polarização ficou muito clara agora entre quem apoia e quem não apoia. E eu acho que a igreja, ela não pode estar a par da política. Não pode. A igreja, eu digo o seguinte, parece estranho que eu vou falar, mas eu acho que a política não deve estar na igreja, mas a igreja deve estar na política. Acho que o púlpito continua sendo o que é, um local de instrução, mas a igreja tem que estar lá. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, porta não anda, não se movimenta, então é a igreja que tem que ir para lá. As pessoas, a gente tem que, ou a gente muda essa concepção agora do que está acontecendo, ou a gente não vai ter outra chance. Nosso Brasil ele vai mudar totalmente a partir dessa próxima eleição agora. Se a gente entregar o Brasil, nosso Brasil vai se transformar aí numa Venezuela, numa Cuba, porque eu sempre digo, eu acredito que 2018 eu acredito que foi uma intervenção de Deus. Acredito também. Porque se você pegar todo o contexto, estava tudo preparado para que o nosso país se transformasse, entrasse um sistema comunista no Brasil. Deus não permitiu. Se é que Deus vai deixar agora e depois vai permitir agora nesse ano, que vai vir agora de 2022, eu acredito que não. Mas o quadro que está se pintando é para que um novo sistema se apodere do Brasil. Então, a igreja precisa estar atualizada concernente a isso. Os líderes precisam informar a igreja o que está acontecendo, mostrar o contexto do que está acontecendo, porque não é brincadeira de Deus. A única coisa, eu sempre bato nessa tecla, a única coisa que pode impedir o evangelho de ser pregado no Brasil é lei. E a maioria dos crentes abrem a boca e dizem assim, trovão, Deus está no controle. Essa é a desculpa esfarrapada que os crentes usam. Embora eu sei que Deus não perde o controle de nada, mas Deus permite que o povo tenha a soberania de escolher a sua liderança. Será que Deus não estava no controle da Venezuela? Venezuela, 18 anos atrás, era um dos países mais ricos do mundo e hoje está na miséria, porque Deus deu a eles o direito de escolha. Então, e Deus não perdeu o controle da Venezuela, mas está passando porque Deus permitiu eles escolher. Lúcifer não era santo? Era. Mas ele só pecou porque Deus colocou dentro dele o direito de escolha. Tu não vai me servir como um robô. Vai me servir por direito de escolha. Tu só vai continuar na minha presença se tu me amar. Se não quiser, você sai. Você vai pecar. Você tem toda a possibilidade de continuar sendo quem você é, santo. Mas tem uma escolha dentro de você. Ele escolheu o quê? O seu coração e viu Deus que no coração de Lúcifer a iniquidade crescia. Adão, tá vendo aquela árvore lá? Então, você pode comer de todos, mas aquela ali você não toca. É direito de escolha. Se você tocar, você morre. O que ele decidiu? Eva foi lá, foi seduzida, depois ele comeu do fruto. Então, é direito de escolha. Cada um decide o que quer. Então, a gente tem que entender que Deus está no controle do Brasil. Está. Mas quem vota não é Deus, não. Quem vota é o povo. Parabéns. E nós tivemos agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O André Evangélico. Mendonça, evangélico, presbiteriano, pastor presbiteriano. Agora, o cara é qualificado, ninguém tira isso. Na sabatina, eu assisti a sabatina dele toda. E a sabatina dele, ninguém questionou a competência dele. Autoconhecimento do saber jurídico. A conduta, que é o segundo requisito, conduta ilibada. Não tem
parece que a resistência dos votos que ele teve contra foi claramente uma perseguição religiosa. É assim, existe de fato, você consegue ver uma resistência quando alguém que é evangélico quer ocupar espaço, seja ou na política, ou como um jurista, alguém que hoje, só porque leva o título de pastor, mas vamos pôr uma resistência aqui, que é necessário aí os nossos irmãos criar, ter essa consciência, gerar esse entendimento. Se nós não ajudar aqui, não vai. Porque existe, de fato, determinadas resistências por meio da sociedade para aquele servo de Deus qualificado, com valores moral, camarada que entende, que pode estar lá e contribuir muito para a sociedade. É porque uma pessoa que é serva de Deus, as pessoas sabem. No caso do ministro André Mendonça, as pessoas sabem que é difícil você subornar uma pessoa que tem uma formação cristã, embora o caráter estar acima. O caráter, ele só pode ser moldado pelo evangelho, mas caráter é o principal. Mas uma pessoa que tem uma conduta cristã, que serve a Deus, de família, conservadora, ela vai ser mais difícil de você alcançar alguma coisa com ela estando naquele cargo. Por exemplo, tem uma votação no STF. Se o ministro entender, que o André Mendonça entender que aquilo vai trazer um problema para o Brasil, ele pode pedir vista e deixar o processo lá parado. Quero pedir vista do processo. O processo vai ficar parado lá até ele resolver analisar o processo. Então, hoje é de suma importância ele estar lá e encontrou resistência dentro do Senado, justamente por ele, não por ele não conhecer, porque conhecer ele conhece muito. Demais. Tem uma conduta ilibada, mas por ser crente, por ser servo de Deus. Então, eu acho que quanto mais essa questão do quanto mais, melhor, isso é muito importante. Temos que ter. A gente está vendo aí, ó, o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele só governa por decreto. Por quê? Não adianta você ter um presidente que gosta da família, ama a família, mas ele não tem uma Câmara de Deputados a favor dele. Então, se você não tiver uma maioria na Câmara, você não consegue governar. Se você não tiver uma maioria no Senado, você não consegue governar. Infelizmente. De maneira alguma. Hoje eu vi ele falando que não vai vacinar a filha dele. Aí um deputado da esquerda já entrou com pedido no STF para obrigar a filha do presidente a ser vacinada. Então, o que está por trás desse cenário? Você observa que o comunismo é isso aqui. O comunismo, ele tira o poder dos pais. Então, não é você que determina o que você quer fazer com seus filhos. É o Estado que determina. Então, há um sistema não oficial, mas que existe no Brasil. E tem como intervir, né? Você quer ver uma coisa? Eu não vou falar o nome aqui, para não trazer problema também, porque está gravando e tal. Mas essa nova situação que está acontecendo agora, essa nova variante, a gente está utilizando agora a raça humana está sendo testada com algo que foi feito em menos de um ano. A picadinha foi feita aí com menos de um ano. Algumas. E as reações adversas? Terríveis. Não se sabe ainda, né? Não, as reações, né? As reações ainda. Morreu agora um determinado jovem. Aí você acha que, na minha opinião, essa nova variante aí, para mim, é só para encobrir as reações adversas das que vieram antes dela. Porque qualquer coisa que vai acontecer agora a médio prazo, é a nova variante. Nova variante da Covid-19. Mas para encobrir justamente os danos causados pelo... eu conheço gente aí que tá com trombose, ataque cardíaco. Né? Assim, só Deus, meu Deus. Eu vou te falar, acho que se tiver de tomar, tem que tomar e pedindo assim, Ô Senhor, passa teu sangue também. Para não fazer mal, tem misericórdia, porque... E uma outra coisa, como é fácil você ver o sistema, como é que o sistema trabalha na mente das pessoas? Porque primeiro se injetou medo.
E quando você tem medo, as pessoas fazem de você o que elas querem. Injetou um medo em você. Você pode observar que as pessoas estão tão condicionadas a 3 palavras. Não sei se você vai poder falar, depois vocês cortam. Pode falar, aqui não tem nada não. É lockdown, né? Uhum, Lockdown, distanciamento e uhum. máscara. Então as pessoas hoje vê alguém junto, distanciamento. Vê alguém sem máscara, usa máscara. E vê a questão do lockdown. Todo mundo dentro de casa. Então, você vê que eles trabalharam isso na mente do povo, trabalhou, e o povo. Tudo em nome da lei, igual você falou, porque se é por lei, a pessoa tem uma justificativa. Vou dizer por quê. Eu sou advogado, já dei aula aqui, uma boa parte sabe. Então eu sei que assim, quando impõe uma lei, quando tem uma lei, ah, Jezabel também colocou uma lei, impôs o medo lá. Nem por isso não está dizendo que a lei é moralmente legal. Ela tem competência de legal, mas é moralmente legal, entende? Porque a justificativa é bem interessante, ó, porque é para o bem-estar seu, é para sua saúde. Então, atrás da lei tem sempre uma justificativa que seja plausível, que vai impor aquilo lá, mas a questão da liberdade mesmo. Eu fui presidente da Comissão de Direitos e Liberdade Religiosa do Estado de Goiás por 6 anos. E nós tivemos aqui templos que estavam fazendo lives, padres que estavam fazendo lives, e mesmo assim, porque tinha esses meninos aqui que tem que ter, ué, tem que ter a câmera ali, tem que ter olhando o áudio se está saindo bem, se está tudo ok. E aí tem 6, 7 pessoas ali fazendo a live e fechar, entrar dentro da igreja e fechar. É aquilo que eu falei. Isso por decreto de lei, né? Por decreto de lei. Então, quantas igrejas fecharam? Não fechou. A pandemia veio para mostrar o que um homem investido de lei pode fazer com um estado, com uma cidade. Você pode observar, a igreja está inclusa também. Ela foi fechada. Não pode abrir. Se abrir, você vai ser multado. O pastor pode correr o risco de ser preso. E quem é que fez isso? Quem é que decretou o lockdown? Foi justamente as pessoas que a gente elegeu, os governadores, os prefeitos, porque o STF A competência deixou para deixou para prefeitura, eles, governador. e disse que eles poderiam gerir da forma Olhar que eles cada estado, olhar cada município. E eu acho que essa repartição de poder que para mim gerou todo esse caos aí no Brasil, no que tange a gerir a pandemia. Porque se tivesse centrado, acho que seria melhor. Ó, aqui será o protocolo para todos e vamos dessa forma, eu acho que seria melhor. Mas essa dissecação de poder aí, acho que trouxe esse caos ainda maior para o nosso Brasil agora. Mas o sistema está sendo bem trabalhado, muito bem trabalhado, e eu já disse isso várias vezes. Veio primeiro pela conscientização, use máscara, passe álcool em gel, se cuide as pessoas que estão ao seu lado. Veio primeiro a conscientização. Depois o Senado vai e baixou o primeiro decreto nacional. Agora, lockdown, tem horário para você ir para a rua, só vai para a rua quem tem trabalhos essenciais. Você não pode mais sair na rua em lugares públicos sem máscara, você não pode comprar, você não vai poder vender se você não tiver a máscara. Então, primeiro veio pela conscientização, depois que o povo não entendeu, não quis a conscientização, então entrou a obrigação. Agora, você anda muito em aeroportos. Você já entrou em alguma igreja que esteja mais lotada do que o aeroporto de Congonhas? Os aviões, assim, ó, tem... Isso é bom só você ter falado, você falou isso aí. Cara, é muita hipocrisia. Muita hipocrisia, porque você entra num avião, aí a aeromoça fala, olha, você tem que manter o distanciamento. Ok. Para sentar, no meio do avião ali, no corredor. Quando senta um do lado do outro. O avião lotado.
Então, Lotado, eu não entendo. Para descer, desce por fileiras. Para descer, desce por Aí fileira. tem que aguardar as fileiras. Mas a gente tá tudo aqui, ó. tudo Um do lado do juntinho. outro. E uma outra coisa, eu não sei se é eu que sou. Eu não sei se é eu que sou bitolado demais, porque eu acho esse protocolo uma comédia. Porque aqui, ó, tá aqui. Ó, mantém o distanciamento de 1 metro. Aí o pastor Leandro tá aqui, tem um distanciamento aqui, e eu tô aqui. Quer dizer que o vírus fica aqui parado. Tá bem do lado, ué. Eu não entendo. Então, você não tem. Eu acho que ou as pessoas querem fazer a gente de bobo, ou tá fazendo com que a humanidade, olha, vou mostrar um nível de QI da humanidade. Porque me parece que um medo não permite as pessoas pensarem, as pessoas não pensam. Então, assim, e as pessoas que pensam, você pode observar, elas estão Agora, desaparecendo. tá certo. Agora eu vou. Eu queria fazer essa pergunta mesmo. Porque nós estamos vendo assim os grandes pensadores aqui do Brasil, que tinha, vamos dizer, um podcast, um canal do YouTube, alguma coisa que ele pudesse expressar, que ele não tem a grande mídia, porque a grande mídia de qualquer forma não vai dar espaço. Não. A grande mídia quer convidar o A e B, que ele sabe que Tá na Qual- mesma bolha, né? é isso, tá? Viabilizar o que eles pensam. Agora tem o Otávio, tem você que quer vamos. E aí, por conta disso, nós estamos vendo no Brasil inúmeros jornalistas. Eu estou dizendo de gente que é formada, que são formadoras de opinião, que tem gente que acompanha lá. Um grande número desses tem o seu perfil de Instagram, tem o seu perfil lá do YouTube, tem seus podcasts, todo mundo tolhido. Tolhido. Não pode falar mais, não pode se expressar mais. Você tem que ficar escolhendo as palavrinhas aqui. Peraí, será que isso eu posso falar? Porque será que isso aqui não vai. Você não tem mais a liberdade de expressão. Está sendo tirado aos poucos, né? É o que eu falei, é o que eu disse agora. A gente já está mostrando já um perfil do que os poderosos do Brasil, né? Aquela força das trevas querem fazer, homens usados pelas trevas querem fazer, e estão fazendo aos poucos. E se a gente não tomar uma decisão, se não abrir o olho agora, eu acho que vai ser o golpe final. Eu, sinceramente, estou falando diante de Deus aqui, se entrar um outro governo, eu saio do Brasil. Acho que eu saio. A menos que Deus me coloque lá no meu projeto. Ainda vou lá, e quero ser lá dentro do trovão que eu sou aqui fora, defendendo as coisas corretas. Mas eu já estava preparando em 2018 para ir embora. Então, porque eu sei o que é. Eu não acredito, eu gosto muito de analisar uma situação. Eu não caio em narrativas. Eu sei quando é uma narrativa. E hoje o que mais existe é uma narrativa. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar uma narrativa. Tem 101 pedidos de impeachment contra o presidente. Sim. É o presidente que mais teve pedidos de impeachment contra ele. Agora vamos lá. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, Rodrigo Maia, gostava do presidente? Não. Certo? Cheio de pedido de impeachment contra o presidente. Por que ele não pautou um? Verdade, ele é carioca, hein? Porque não tinha base. Pastor João. Tem narrativa, mas não tem base para o pedido de impeachment ser concretizado. Tá É preparado. o que está acontecendo hoje, pô. Tá preparado. Tem 101 pedidos de impeachment contra ele, mas são tudo baseado em narrativa. Então, quando se pega o pedido de impeachment e vê, fala, isso aqui é uma narrativa. Está sendo pedido de impeachment sendo feito em cima apenas de uma narrativa contra ele. É para gerar um número que fica Sim. gera um deslumbre. Peraí, se você fala para alguém assim, não, você sabia que tem cento e tantos pedidos de impeachment lá? Meu Deus, todo mundo, que é isso? Ó, você sabia? É assim, é verdade. Ó,
Pastor Júnior Trovão, você me permite eu fazer essas perguntas para o senhor, sou esclarecido. Olha aqui, ó. Tivemos a CPI da Covid. Olha o relatório daqueles homens lá. Quantas imputações que o relator fez contra ministros, contra o presidente, inúmeros. Agora, depois que já terminou, que chamou empresário lá, chamou médicos, inúmeras pessoas, terminou. Aí a gente, peraí, como cidadão, passou 4 meses, a notícia diária era CPI, a grande mídia gostava de publicar lá, né? CPI da Covid, um tanto de coisa. Aí agora, depois de 4, 5 meses que acabou, você pergunta assim, será que aquilo lá? Porque não tem. Nem, Parece que tudo é buscando a narrativa mesmo. Chegar nem, nisso aí que você falou. nem o STF, nem o Senado, nem a própria Câmara se manifestou contra. PGR. A PGR, contra o presidente. Não há uma narrativa. Então, eu não caio. Eu não caio. Eu sou um cara que eu penso, observo o que está acontecendo. Se tiver de falar contra o presidente, eu vou. Se ele errou, eu vou falar. É lógico que acertar, ele não vai acertar todo o tempo. Você vê que ele é um colérico, né? Então as pessoas fazem perguntas a ele, já se irrita. Então, o problema dele é esse. O cara falou que não deve, deixa dar uma escapulida. Bom, mas aí você vê uma geração que falava assim, fulano de tal roubou, mas fez. Então quer dizer que pode roubar? Se eu fizer, eu posso roubar. Então se eu fosse um ladrão, vai roubar teu carro e falar, vou te dar uma carona. Roubei, mas te dou uma carona. Te levar até em casa. Então, um dia eu dei uma sem mão no cidadão, porque ele falou, não, na época do fulano de tal como presidente, a gente comprava casa, comprava carro. Eu falei, poder de compra tinha, só não te deu poder para você pagar o que você comprou. Porque em 2018, 17 para 18, a Caixa recolheu mais de 300 mil imóveis sem poder pagar. Carros, as pessoas... Você compra um carro no Brasil hoje, eu vou para os Estados Unidos. O imposto nos Estados Unidos é mínimo. Você compra um carro no Brasil hoje, você paga 2. Pô. Então, você tem poder de compra, mas você não tem poder para pagar. Então as pessoas, elas são... É igual agora um deputado falou agora, eu estava vindo para cá, falou, a gente tem que tirar esse presidente do poder porque ele acabou com o Bolsa Família. Ele não acabou com o Bolsa Família, só trocou o nome para Bolsa Brasil. E ainda deu 13º. E colocou para R$ 400. O outro era 80, acho que era 80, né, na época. Isso foi melhorar. Aí quer dizer, olha, tá vendo a narrativa? Eu acho que as pessoas ainda pensam que o povo tá leigo ainda, mas não tá não. O povo tá bem. Tá mais esclarecido, Tá né? sabido. Por quê? Porque saiu da grande mídia e tá também acompanhando pessoas. A internet ajudou muito isso. Muito. A internet ajudou bastante a esclarecer mais, né? Tem gente que não vê nem mais televisão. Aqui, Só ó. podcast, Tá aqui, ó. o YouTube. Porque, assim, as redes sociais, na minha opinião, se você souber utilizar ela é uma fonte de conhecimento e de informação. Então, eu sempre vejo... Eu não fico dentro de uma bolha, né? Eu vejo os dois. Eu vejo o que a direita fala, o que a esquerda fala. Eu vejo os canais conservadores, observo outros, eu estudo muito. Vejo a história do comunismo, do socialismo, da democracia, e a gente vai Pegando, é isso aí. absorvendo um pouco de cada. Pastor, nós já estamos quase para o final aqui, mas eu queria que o senhor dissesse, por favor, se você fosse indicar um livro, eu sei que a Bíblia é a sua referência, a gente sabe disso. Você até falou da sua paixão pela leitura da Bíblia Sagrada aqui, que eu sei que continua até o dia de hoje. Mas eu queria que o senhor indicasse um livro, que fosse um livro assim, olha, se eu indicasse um livro para você ler esse ano de 2022, leia esse livro que é maravilhoso. Eu li, fez muita diferença na minha vida, aprendi muito.
No contexto evangélico. Pode ser um evangélico ou não, um bom escritor, um bom livro. Se for evangélico, aí eu vou para a área que eu amo, né? Sim. Que é a escatologia, né? Tá certo. E todos os livros do Severino Pedro e Silva, ele já está com o Senhor, Ó, ele é certo. da CPAD. Todos os livros dele de escatologia, Daniel, versículo por versículo, Apocalipse, capítulo, versículo por versículo, a doutrina das últimas coisas. Todos os livros dele eu tenho. É muito bom, então me deu muita base, porque ele é muito sólido naquilo que ele fala. E como eu sempre digo, é por isso que tem muitas vertentes da escatologia, né? Uns creem que Jesus vai voltar só no final da grande tribulação, outros Sim. creem que o pré-tribulacionista, que é o que eu creio, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas essas vertentes é justamente porque a escatologia não é histórica, ela é interpretativa. Então, e ele tem uma interpretação muito boa do texto, e eu recomendo, se você quer um bom livro de escatologia, depois da Bíblia aí, lógico que a Bíblia é o nosso livro central, a nossa carta magna, mas se quiser, pega aí o Severino Pedro e Silva. E tem um do Olavo de Carvalho que eu li agora, Deixando de Ser um Idiota. Eu acho que é isso. O tema, isso é certo Pô, mesmo? mas você tá bom, mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso aí. O que eu vi do Dr. Olavo de Carvalho, eu gostei muito. Então, acho que a gente tem que estar dentro, ler muito e ter um conhecimento geral. Pelo menos um pouquinho de cada. Muito bom. Aqui nós temos uma homenagem à Assembleia de Deus. Eu fiquei muito feliz. Quando eu fiquei sabendo agora à tarde da história do senhor, que você, muito tempo na Assembleia de Deus, né? E é uma instituição muito bela, muito maravilhosa, que tem muitos homens de Deus, mulheres de Sim. Deus. Fale, eu sei que a vontade sua é de falar vários, mas eu quero que você fale um destaque na Assembleia de Deus que você gostaria de deixar que todo mundo conhecesse. Pode ser do passado, pode ser do presente. Eu acho que se for o destaque da Assembleia de Deus, acho que tem que vir pelos fundadores, né? Daniel Berg e Gunnar Vingre, porque começaram por eles e Aham. essa raiz ficou até hoje. E tantos outros homens de Deus que Deus tem levantado dentro da Assembleia de Deus, que tem trazido essa, essa linha da boa doutrina, da sã doutrina. Não estou falando de costume, eu estou falando Sim, da sim. palavra mesmo. Então, eu acho que isso é louvável. E hoje a gente tem muitos aí, né? Inclusive, Bispo Abigail, tem tantos outros aí da Assembleia. E meu pastor também, que é um homem de Deus. Pastor, Isaías Lemos Coimbra. um abraço para ele aqui. Eu quero agradecer muito a você por estar aqui, viu? Pastor Leandro, traga uma palavra aí para o ouvinte para 2022. Eu sei que nós estamos esse podcast agora, pastor, ele vai ser o primeiro de 2022. Pá. Primeiro lá no Blaircast. Aqui os ouvintes sabem que ele pode acompanhar lá pelo Spotify, pelo Apple Podcast e o Deezer. E nós estamos aqui também no YouTube. Se você quiser acompanhar no Instagram, fanpage, também estamos lá, tá? Uma palavra de Deus pro coração. Amém. Então, prazer estar com todos aqui, né? Primeira vez, junto com esse homem de Deus aqui. A palavra que eu deixo para todos nós, que seja forte e corajoso, né? O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai nos atravessar. E do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Essa é a palavra para Amém. você também, ó. Amém. Seja forte e corajoso. corajoso. Muito bem. Destemido. Pastor, para encerrar, né, a gente falou aqui de ministério, família, falamos de política, né, e já que entramos, né, estamos findando esse ano e entrando em um ano de política. Tá no finalzinho e eu queria que o pastor Júnior Trovão desse um conselho, porque hoje a gente ainda vê muito cristão. Blaircast Cast. é um canal cristão, então eu tenho certeza que muito crente vai assistir isso aqui e ainda existe muito cristão esquerdista. Tem Então, mesmo, chefe? Tem.
Tem pastor? Tem. Tem pastor esquerdista. Então, ouvindo isso aqui hoje, eu queria. É um ano político, então vai ser o primeiro do ano. Dê um conselho para. Eu sempre digo o seguinte, olha só, para deixar isso aqui bem claro, não é só a questão de ser a esquerda em si, é o que eles defendem, vai contra aquilo que Deus estabeleceu. A ideologia de gênero. Eu sou igualzinho a Deus no sentido de amar. É porque as pessoas hoje, por exemplo, se você critica uma pessoa que está com o que ela está fazendo com uma pessoa do mesmo sexo, a pessoa fala assim, você é homofóbico, você é preconceituoso. Não, por exemplo, Deus ama o traficante, mas Deus não ama o tráfico. Deus ama o idólatra, Deus não ama a idolatria, porque é a pessoa. Então, assim, eu amo a pessoa, mas eu posso discordar do que ela faz. Então, se for pela questão da ideologia de gênero, as pautas que eles defendem não coadunam com a palavra. Não tem como andar luz e trevas juntos. Então, dentro desse contexto é onde essa separação. Até Deus, nem Deus vai muito com... Deixa eu fazer um trocadilho aqui. Nem Deus vai muito com a esquerda, porque Jesus disse, naquele dia colocarei os bodes à minha esquerda. Fica a dica, hein? E colocarei as ovelhas à minha direita. Então, o próprio Deus vai fazer essa separação. Então, e uma outra coisa aqui que é bom de falar para os cristãos, principalmente, por exemplo, hoje, quando você fala que algum cristão vai entrar na política, principalmente quando alguém admira ele, as pessoas falam assim, não deve entrar nesse meio, que esse meio é sujo. Normalmente as pessoas que falam isso, primeiro porque têm uma admiração muito grande por você e têm medo de perder você, porque elas acham que o lugar pode corromper você. Aí eu faço uma pergunta. Daniel chegou na Babilônia com 16 anos, passou por 4 impérios, morreu fora da sua cidade e não se corrompeu. Eu te pergunto, por que as pessoas dizem que lugar corrompe homem? Daniel assentou no seu coração a não se contaminar. Então, é uma decisão de uma pessoa. Às vezes as pessoas estão aqui, ela fala de corrupção de quem está em Brasília. Mas quando o policial para ela, e ela está com o documento atrasado, ela quer colocar R$ 100 dentro do documento para corromper o policial. Isso mesmo. Então, eu acho que a corrupção está dentro do coração da pessoa e não no lugar. E outra coisa, temos que fazer uma distinção entre política e políticos. A política é boa, todos os políticos não. O evangelho mudou nunca, o evangelho continua santo, puro e verdadeiro. Os evangélicos mudam, o evangelho não. Então as pessoas têm que fazer essa separação. O lugar não corrompe o homem. A pessoa pode estar corrompida onde ela está. Então, acho que os crentes têm que sair um pouco dessa bolha e a gente que tem 70 milhões de evangélicos no Brasil, a gente tem poder para colocar um presidente, destituir, e a gente tem que ser maioria. Quem tem que estar nos melhores lugares desse Brasil não são ímpios, tem que ser a gente. Glória a Deus. Pastor Júnior Trovão, quero agradecer a Deus pela sua vida. Fico muito admirado pelo senhor aceitar grandes desafios. Que Deus te dê força para você ir e realizar. Amém. Que Deus deu possibilidade para você ser abençoado, também seja uma bênção. Nós aqui de Goiás estamos orando pela vida do Senhor e pelo ministério do Senhor. Tá bom? Que Deus te use muito, não só na pregação, mas também Nessa nova empreitada. trazendo mudanças estruturais que vai contemplar a gente que está aqui, muita gente. Certeza, você é uma voz também do povo de Deus, da Assembleia de Deus. Lá em Brasília já tem um leão, agora vai ter um trovão. Aleluia, glória a Deus. Dá uma palavra aí, última palavra aí para irmãos, para irmãs, para todo mundo, para o ano de 2022. 2022 é um ano que a gente sabe que está caminhando para acontecer algumas outras coisas não tão boas pelo cenário que a gente está vendo aí. Mas a gente tem que saber que a gente serve um Deus que no meio do caos ele não perde o controle. Deus falou para
Ageu, se eu não estou enganado, ou é Amós, ele disse: Eu tenho meu caminho na tormenta. Então, na tormenta a gente fica de olhos fechados e Deus continua de olho aberto. Então, vamos ficar em paz e não se preocupar muito, porque se o Senhor não guardar a casa, meu pastor, em vão vai vigiar a sentinela. Então, a minha palavra para esse final do BreaCast é: continue confiando em Deus, E fazendo a sua parte. a minha parte. E o resto Deus vai fazer. Então, fica tranquilo, vamos continuar seguindo, porque Deus não perde o controle de nada, inclusive da nossa vida. É o Senhor guardando a casa e também tendo sentinela lá, não é pro sentinela sair também de lá, não. Fica de olho, porque Deus usa até o sentinela. Não, com certeza. Então, acho que ó, posso dar só uma finalizada aqui? Pode. Eu acho que dentro desse contexto do nosso país, eu acho que o que está faltando melhorar aqui, e a gente tem que orar nesse sentido, é para que a nossa lei mude. Nossa lei mude. Isso aqui eu queria só finalizar com isso. A nossa lei deveria mudar. Inclusive, como eu falo que eu tenho essa coragem que Deus me deu, eu estava no Rio de Janeiro pregando e eu contei assim por baixo, em 60 fuzil. Estava lá pregando no meio da cruzada, dentro da comunidade, e tinha uns 60 fuzil. E em determinado momento da mensagem encaixou o que eu vou falar. Eu, olhando para os traficantes, eu disse assim: você acha que uma lei que tem hoje no nosso país, onde você comete um latrocínio, se é advogado, um roubo seguido de morte, e onde um réu primário, ele matou, roubou, depois ele vai lá e cumpre um sexto, né? Um sexto da pena, dá o quê? 3, 4 anos, e ele está fora. Você acha que uma lei dessa, ela incentiva alguém a deixar o crime ou continuar no crime? Eles ficaram pensativos. Eu disse: mas se a lei no nosso país mudasse e um cara que comete um latrocínio pegasse 25 anos de cadeia sem direito a semiaberta, essa lei, ela quer tirar você do crime ou quer que você continue nele? Então, eu fui na Holanda. Pode fumar maconha à vontade lá na rua, na Holanda lá. Mas se você passar com cigarro de maconha de uma determinada área da Holanda, você vai preso. Tá todo mundo fumando, mas ninguém fuma a consciência porque a lei não deixa. No Irã, se um político se ele for pego em corrupção, ele é enforcado. Cadê que as pessoas se corrompem? Porque lá a lei é forte. Aqui no nosso Brasil a lei é frágil. Isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero dizer para vocês que vocês podem acompanhar todo sábado, 16 horas. Nós temos aqui convidados como o pastor Júnior Trovão, que traz conteúdo de espiritualidade cristã, mas também de uma forma criativa e contemporânea que venha transformar você. Aqui nós temos patrocinadores, a Faculdade Realiza e também a Rádio 7, que veste moda masculina. Eu fico muito grato pela sua audiência. Aproveite para indicar também esse programa para outras pessoas. Quero desejar para você um bom ano, que o ano que você possa, que você já está agora, em 2022, que seja mais doce do que o mel que você coloca na sua boca. Que Deus abençoe você e sua família, que na sua casa a bênção de Deus esteja sobre o seu lar. Obrigado a todos que participaram aqui, de forma especial, pastor Júnior Trovão. E o próximo podcast, você e eu estamos aqui presentes com mais um convidado. Um grande abraço.